aí, pessoal, hoje temos supostamente um podcast e eu tô aqui com o Marx. O ano começou com o pé direito. Essa vai ser só intro só pra esse ou pra todos? Eu não sei mais, eu tô nesse... Galera, estamos agora no processo de definição de como que a gente começa um podcast, que a gente não descobriu ainda, só fez 30. A gente ainda não descobriu, então Verdade, a gente fez vários. Marx, já é a terceira vez que a gente tenta gravar esse episódio, e essa vai ser a real. Sim. Eu tô aqui, ó, folheando um caderno que eu comprei, Perfeito. Marx. Eu comprei um caderno. Sabe por que eu comprei Comprou. um caderno? Pra ser o meu... Pera, não dá spoiler ainda. Quero só entender antes parte do como que é esse caderno, como que é o visual dele. Ele é como que um estrutura. caderninho de capa preta, Perfeito. aquele couro falso, sabe? E ele tem um elásticozinho pra você puxar por trás Isso. e tampar assim e Certo, fechou. então a dobra dele onde vira as páginas é aquele quadrado duro lá, não tem espiral, não tem nada, ele tranquilo. não tem nenhum e você desenho abre nele. ele, as folhas são meio com pastel com Isso. branco. Não é como É. nada, quer dizer, em branco não tem nada escrito. Ele não, nada. Já abre, Perfeito. já É tem a tipo primeira a De página mini- já de é... de rascunhos, de ideias, de tudo mais. Isso, perfeito. Eu descrevi esse caderno pra Gi, e aí eu fui no mercado, e o mercado tem uma parte lá da Daiso, sabe? A Daiso, Certo. que é uma papelaria japonesa. Fantástico. E aí tem uma parte ali da Daiso, e aí eu falei assim, eu vou ver esse aqui, R$8,99 o caderno. Eu falei, eu vou comprar porque eu queria exatamente isso aqui, um caderno Sim, que não é porque nada. você não é nada especial e muita gente quer exatamente esse caderno porque acha que vai se incentivar um pouco na criatividade deles ou em organização de alguma Você acha isso? Eu acho que um caderno que tem Sabe? desenhos e tudo mais, acho que incentivaria mais na criatividade. Não. Eu só queria algo que não me atrapalhasse de forma alguma, não me O cinema nos distraísse nem nada. alienou em achar que esse tipo de caderno é o que você precisa para realizar X projetos. Mas, aliás, não é bem um projeto que eu quero, né? Eu só queria anotar coisas realmente nele. Tipo o quê? Por exemplo, quando eu tô no podcast, eu queria muito escrever algumas coisas, só que eu não queria digitar quando a gente tá gravando, entendeu? E aí eu queria um caderno que eu pudesse... Quase um post-it, sabe? Que eu pudesse pegar e escrever uma coisa aqui. Vou escrever tal coisa que o Marx mencionou porque eu quero lembrar de falar ela daqui a mais uns 10 minutos, sabe? Certo. E aí eu queria ter um caderno pra isso. Perfeito. Acho fantástico. Também, eu vou te falar que eu também estou com uma necessidade de ter um caderno desse. Exatamente desse. Pensei em comprar nas últimas semanas exatamente esse caderno. Top. Então compre, Marx. Isso me lembra muito o filme do Castelo Rá-Tim-Bum, sabia? Por quê? Que filme do Castelo Rá-Tim-Bum? Porra, peraí. Tem o Castelo Rá-Tim-Bum, a série, Nino. Mas eu acho que eu assisti, tipo, sei lá, uns 8 filmes do Castelo Não, Rá-Tim-Bum. você está insano, meu Deus do céu. Tem a série do Castelo Rá-Tim-Bum com Nino e Chiquinha e tudo Sim. mais, as meninas, a galera lá, beleza. Aham. Tem o filme que saiu em 2001, alguma coisa assim, que é o Nino criança e a Morgana e o Victor lá, mais velhos, e é o Nino vivendo a vida. Eu talvez E aí- lembre disso. Mas uma coisa que sempre é coisa, você vê como que funciona, né? Eu, quando era criança, vi o filme e achava muito legalzinho, nada demais. Achava legalzinho, gostava da estética e tudo mais, mas eu gostava muito que, tipo, ele tinha um caderno dele de bruxo. É o caderno Certo. de bruxo dele, que ele tinha que escrever as coisas de bruxo. E descrever, não necessariamente coisa de bruxo, mas tinha que escrever as coisas dele lá pra ter o caderno pra quando alinhar a lua, sei lá, com a torre do castelo, sei lá, alguma coisa assim, eles se juntariam, colocariam um caderno no negócio lá e eles fariam sabe, eles conectariam com o universo, alguma coisa assim. E o caderno, Tudo esses planos no caderno se executariam por causa disso? Não. É só tipo o caderno, a representação dele, sabe? Com objeto mágico e ele teria mais força. Eu sei lá. O fato é, ele não tinha nada no caderno. O caderno tava em branco, chegou a Coca. Obrigado, garçom. Te amo. O caderno tá em branco, aí passa o filme inteiro e ele faz planos de... Né, ele fala, putz, mano, não sei colocar esse caderno merda. O que eu vou escrever aqui? Eu fiquei aqui deitado 3 horas lá no caderno, não escrevi nada. Aí ele sai e fala, foda-se esse caderno. Vai lá, vive com os amigos dele e tudo mais. Aí fala, vamos invadir tal lugar, claro. Aí nem dá muito destaque no filme, mas ele vai lá, talvez dê, não lembro, eu assisti quando tinha 10 anos de idade. Aí ele vai lá e desenha no caderno e tudo mais, o plano deles e tudo mais. Aí chega no final do filme, a Morgana fala, Nino, onde está o seu caderno? Aí ele fala, tá aqui, mas eu não escrevi nada nele. Você tem certeza? Aí ele vai lá e abre, tava completo, com um monte de coisa. Porque ele foi escrevendo durante o filme sem perceber que tava fazendo o caderno. E o caderno tava feito. Acho que eu E eu lembro acho muito- disso. E eu acho muito doido como é a mesma coisa com esses mini desafios de vou ter no caderno pra anotar umas coisas, sabe? Você começa no tal foda-se e depois você vai ver, você vai ter tipo uma bíblia sobre o cabeça do Ed aqui. Faz e eu nem vi sentido. acontecer e tá... Eu só acho isso é muito
filosófico bonito, sabe? Como você vai lá e despeja você naquele caderno. E eu nunca fiz isso na minha vida, eu não tenho capacidade de fazer isso. Nunca vou ter um caderno legal. Então, eu sou muito ruim de escrever. Eu já postei no Twitter uma foto do Diz o cara que tem um blog Ai. de notícias. Calma. Desde 2010. Aí é que tá. Ali não é escrever, é digitar. Eu estou falando especificamente de escrever. Sua letra é mais letra de forma ou letra de mão? Veja no Twitter depois você me fale, porque eu não faço a mínima ideia. Eu só sei que minha letra é feia. E eu já tive que trocar pra escrita cursiva, escrita não sei o que lá, não sei o que, Okay. pra ficar mais legível. Verdade, eu não sabia, exato. Sabe, pra escrever legível o negócio. Tipo, sua letra é uma coisa mais rara. Ok. Não é nenhum nem outro. Então, cara... É uma mistureba, é igual a minha. Eu só escrevo para as pessoas entenderem, entendeu? Ou pelo menos pra eu mesmo entender depois. É o que importa. Você né? falou que a página era em branco, mas na verdade tem linhas. Eu aviso aí pra quem tá imaginando, as páginas tem linhas, não é em branco. Então, ok. Realmente, a primeira página já é em branco, mas logo em seguida já tem linhas. Perfeito. Isso. E aí, eu peguei esse caderno e eu comecei a escrever algumas coisas nele que eram os planos pra 2021. Uhum. No passado, a gente comprou aqui um calendário. Não sei se você já viu esse calendário, que é tipo um pôster que você... é gigantesco, assim. E aí tem, tipo assim, linhas e mais linhas de acordo com cada dia. Aí você pode escrever alguma coisa por dia ali naquele negócio e fica pendurado na parede, né? E aí e tem, tipo, folhas. As folhas, cada folha dela é um mês. Então você pode escrever muita coisa, né? E quando eu comprei a primeira vez, eu marcava coisas do tipo assim: eu assisti tal filme em tal dia, eu joguei tal jogo, zerei tal jogo no dia tal. Então eu conseguia ter no final do ano, saber exatamente as coisas. No final das contas, sabe o que acabou virando? Pra eu lembrar de pedir hora extra, do tipo assim: comecei a trabalhar às 8 da noite. Entendi. Ok, no outro dia, 6 da manhã, terminei de trabalhar. Entendeu? E aí eu escrevia tudo daquele negócio, mas quase como se fosse um diário, mas aberto. Tava tipo assim, na parede de casa, qualquer visita que eu tivesse conseguiria ver. Entendeu? Mas só pra lembrar. E eu gostei disso. Eu gostei desse momento que eu tive meu, que era pra escrever algumas coisas. Por mais que a nossa letra fosse feia. Da Gia é bonita, a minha não é não. Mas eu sinto muita falta disso. Eu queria ter um caderno aqui em casa pra escrever as coisas. Por quê? Eu tinha no trabalho que eu pegava de vez em quando e eu escrevia alguma coisa e colocava na gaveta. Mas a importante parte desse caderno é que ele tem que estar sempre ao seu alcance. Você entendeu? Se você guardar ele... não, eu vou só guardar pra não ficar bagunçado aqui, vou pôr numa... Você vai esquecer onde ele pôs e você vai passar 2 meses e eu não tinha um caderno pra escrever esse tipo de coisa, sabe? Ele tem que estar aqui bagunçado, ele tem que estar em cima da mesa mesmo. Ed. E você escreve sempre que você quiser. Fala. As pessoas vão bater na sua frente e falar o seguinte: anda. Você é trouxa. Por quê? Você é burro. Por quê? Você é idiota. Tem bloco de notas no você PC. Você tem o celular na mão. Como que não anota as coisas que você quer no seu celular que tá na sua mão? Não. Aí que tá o negócio psicológico da coisa, né? Muito doido isso. Porque, tipo, eu concordo 1000% com tudo que você falou até agora. É um absurdo, assim. Eu acho que você sou eu em espelhos, talvez. E aí, toda vez que eu vou no espelho, você aparece lá do outro lado, fingir que sou eu. Mas eu acho isso muito doido. Até uma época na minha vida eu gostaria de ter tipo um caderninho que vai atrás do celular, sabe? Alguma coisa assim. Onde você pode pegar e anotar assim, algumas coisas e ter lá tudo, mas não funciona, né? Porque é difícil ficar andando com o celular na mão, outra coisa, e aí o caderninho junto. Mas eu gostaria muito, eu gosto muito da ideia de ter um negócio, você para assim, anota, e aquele pensamento tá lá guardado de alguma forma. Várias vezes no meu dia eu penso, pensei nisso aqui, seria bom anotar, né? Meu celular tá na minha mão, depois eu anoto. E aí, nem lembro mais do que eu tava pensando. Cara, o celular, ele não funciona da mesma forma. Por quê? Ele tem muitas distrações. Você abre o seu celular, primeiro que ele já tem um quadrilhão de quadradinhos, que tem avisos, que tem notificações por push, né? Então você já vai ver um monte de coisas. Então se alguém te mandou um WhatsApp, por exemplo, meu celular nesse momento tá carregando ali. Não tá nem perto de mim, né? Então, enquanto a gente tá aqui fazendo o podcast, eu quero ficar só aqui. Eu, você e o caderninho. Entendeu? E aí, eu pensei em pegar esse caderno e o celular não serviria pra isso, porque eu já... Se eu pegar o celular, eu ia ver o Twitter, eu ia ver outras coisas. Eu ia receber uma notificação, eu ia receber uma mensagem do WhatsApp e não queria. Nesse caderno, eu escrevi alguns planos pra 2021. Por quê?
Não porque eu acho... Porque estamos no ano novo e agora é a hora de fazer planos. Exatamente. Mas, por exemplo, se eu falo pra você que eu quero assistir 10 filmes em 2021, né? Qual que é a diferença de assistir 9 filmes e o outro em janeiro, o 10º em janeiro do ano que vem? Não tem nenhuma diferença, sabe? Não... Mas se você assiste os 10 no ano que você se determinou a fazer, o cérebro fala, parabéns, você conseguiu atingir o seu próximo nível de mentalidade, ele te dá um prêmio que é Perfeito. adrenalina mental. É exatamente isso que eu penso. E é por isso que eu peguei e criei uma lista de séries, de filmes e de jogos, né? E aí nos jogos eu já pus aqui alguns, nas séries eu já pus outros e filmes eu não pus nenhum. E aí eu pedi pro pessoal do Twitter pra me sugerirem. E aí sempre sugerem, eu já falei isso num podcast, mas sempre sugerem umas coisas assim que eu falo, nunca vou assistir isso aí, desculpa. Dá um exemplo. Né? Não, cara, por exemplo, me sugeriram The Wire, né? Certo. The Wire série longa. parece ser maneiro. Eu já tinha escutado falar super bem e não passou na minha cabeça quando eu tava montando essa lista. Porra, puta sugestão boa. Série né? falecida. Oi? Essa série faleceu. Faleceu? Morreu? Não Ninguém... existe mais. Não existe. Vai ficar perdido ao vento. Mas, por exemplo, Sopranos também é assim. E todo mundo diz até hoje quão bom ela era e tal, não sei o quê. Então, eu tentei assistir Sopranos, assisti 2 episódios. E não gostou? Gostei bastante, mas aí eu vi que o quanto faltava. Eu falei, Então, esse é a armadilha dos nossos planos. Tem 100%. muito eu vou te falar, Ed. Por ter uma vida totalmente feita em não CLT, uma vida totalmente feita na, tipo, se vira aí, otário, não dizendo que isso é melhor ou pior de qualquer forma. Sim. Mas, tipo, eu sou responsável em fazer as coisas acontecerem e o aluguel ser pago e as coisas andarem e isso é necessário que aconteça. Sim. Então, é muito difícil você gerenciar seu cérebro, sabe? Porque eu acho que a coisa que todo ser humano luta o tempo todo é ter controle. É ter controle de, tipo, eu não quero mexer no Twitter agora, mas mexi durante 1 hora, por quê? Não sei, meu cérebro quis, eu fui no automático. Então, isso pra mim é o seu cérebro primata chegando e falando, olha aqui o automático aqui que eu tô controlando você. Você faz umas coisas assim que você fala, se for pensar bem, eu poderia viver sem isso, viver de uma forma diferente. E aí você tem que controlar o seu cérebro pra manter você num nível que você acha razoável. Algumas pessoas vão um nível mais alto, assim, controle o tempo todo. E as outras ou vão cansando, ou vai mudando e tudo mais, e o nível vai descansando, e aí você vai falar, tá, a vida me leva e tá tudo certo, então vamos dia após dia. Em vários momentos da minha vida eu tentei muito lutar com isso aí, de tipo, mano, eu tenho que fazer uma listinha de coisas, porque é assim que eu vou seguir minha vida, e é assim que eu vou me organizar, e aí amanhã eu vou fazer tal coisa, e depois eu vou fazer tal coisa, e aí eu cheguei num momento assim na minha vida onde eu botava as coisas na lista, não conseguia fazer algumas delas, me sentia um lixo por não conseguir fazer alguma delas, e falava, não sou um ser humano capaz de realizar coisas, porque eu não consigo fazer as coisas que me proponho a fazer. E demorou muito tempo pra eu sair desse pensamento, sabe? Eu acho que é muito... É tão fácil, pelo menos na minha visão, porque foi isso que eu vivi, cair nesse negócio de... vou colocar aqui 10 filmes pra assistir em 2020. Terminou o ano. Desculpa, 2021. Estamos aqui em 2022. Porra, assisti 2 filmes, velho. Que porra é essa? Eu sou incapaz de assistir as porras dos filmes que eu quero ver? O que tá acontecendo? Não sei. E aí eu tentei... Hoje em dia eu meio que descartei isso da minha cabeça, falando, não, isso não existe. Não, pra mim, pro meu corpo, pro meu cérebro... Listamento não existe de coisas a fazer, de tudo mais. É loucura, sabe? Minha cabeça é loucura. Tem que fazer, vamos lá fazer, tem que fazer. Falta 2 dias pra entregar tal coisa gigante. Vamos lá fazer tudo. E é assim que eu sigo. E eu tentei parar de olhar que eu não alcançar um objetivo específico que eu me coloquei é algo negativo, mas sim é só que o meu cérebro funciona, não é dessa forma, eu tento seguir um caminho diferente. Por isso que eu acho que esse negócio de lista é interessante, eu gosto muito. Porém, eu sempre tento fugir hoje em dia porque eu acho que traz mais malefícios pra quem não consegue atingir a lista. Porque se você consegue atingir a lista, sucesso. Parabéns pra você, incrível, você não tem problema nenhum. Maravilha, eu acho fantástico. Mas quem não consegue, aí... Até eu já conversei bastante com algumas pessoas no Twitter que falam, meu plano pra 2021 é fazer as coisas que eu falei pra 2020, sabe? As pessoas se colocam muita pressão constante de achar que pela mídia, pelo mundo, pela cultura, pelas séries, por tudo, é isso que funciona. E se você faz isso e não consegue aderir pra você automaticamente acha que tem algo errado comigo, o meu cérebro é incapaz, eu não sou bom o suficiente, e acaba que isso pode virar uma bola de neve muito grande. Então eu até deixo claro aqui, pessoas não precisam ter lista também às vezes. Sim, eu concordo, eu concordo 100%. Aliás... Às vezes é bom entender de onde seu corpo tá tirando essa vontade de ter lista também. Sim. Às vezes você quer fazer mais porque você acha que é isso que tem que fazer, mas não porque você realmente precisa. Porque o que você precisa é uma coisa diferente. Não, às vezes, olha só, a lista que eu criei, eu sinto que foi
Porque, como eu te falei, quando eu tava lá com aquele calendário que era quase um livro que você pendurava na parede, eu não era uma lista. Eu não falava, tal dia eu quero assistir tal coisa. Não. Fantástico. Mas se eu assistisse, eu ia lá e marcava. Você entendeu? Então era o oposto de uma lista. Era tipo uma backlist, tá ligado? Você já aconteceu e aí você só queria relembrar isso. E eu tenho muitas coisas que todos os anos, todos os dias eu penso assim... tais jogos eu queria jogar, tal filme eu queria assistir. E, por exemplo, igual a gente falou de Poderoso Chefão na última semana, e eu assisti, eventualmente. Existem outros filmes nível Poderoso Chefão que a gente quer assistir e aí a gente não marca. Por exemplo, Scarface. Você já assistiu Scarface? Não, mas quero muito, porque é o Al Pacino. O Al Pacino é lindo. Então, eu nunca assisti Scarface também. Entendeu? E aí eu tenho aqui, filmes pra assistir em 2021 e tá vazia a lista. Então, eu quero deixar claro que, desculpa tentar uma coisa meio bad vibe, não sei se é bad vibe, mas eu fui pro caminho que talvez não é o mais... Não, mas eu acho que tá casual. certo. Eu acho que é só bom pontuar, Sim. porque senão a gente acaba reforçando o negócio que nem sempre é uma verdade e só acaba com algumas pessoas aí na cabeça delas. O que eu penso dessa lista que eu fiz, que é justamente pra tentar evitar cair nesses problemas que você mencionou. Porque ela pode se tornar uma cobrança nas minhas costas do tipo assim, caraca, já é junho e eu não fiz nem metade da lista. Você passa por isso também, Ed, às vezes? Claro, com certeza. Sim. Se você, a cobrança é realmente algo pesado pra todos nós, né? Mas, o que eu penso? Essa lista aqui, na real, não é pra eu me cobrar. É pra eu relembrar. Você tá entendendo? Lembrar coisas que eu já me importei a ponto de falar assim, eu queria assistir isso aqui, eu queria acompanhar isso, zerar isso, ou coisas parecidas, e esqueci. E eu já tive do tipo assim, threads no Twitter, na época que eu era mais ativo no Facebook, eu já falei, sabe, fiz posts no Facebook falando, eu queria assistir tal filme e tal, e aí você tipo, parece 3 pessoas curtiram seu post no Facebook e acabou. E aí morreu ali aquele pensamento. E eu queria colocar num caderninho uma caixa preta do meu estado de pensamento nesse momento de janeiro de 2021. Você entendeu? Essas são as coisas que me importam pra esse ano. Por quê? Porque eu acho que 2020 foi um ano muito pesado. Foi um ano que era difícil você fazer planos, né? Eu tinha planos pra 2020. No começo do ano eu tinha combinado que a gente ia passar minhas férias de trabalho na Disney, né? E aí aconteceram várias coisas. O dólar foi explodindo você, até lá. Você comprou as passagens e tal, tudo preparado pra fazer isso, né? Eu só não comprei os ingressos pra Disney, né? Claro. Por quê? Porque o dólar começou a disparar e eu falei assim, não, acho que até lá abaixa, né? Ainda cheguei a falar com a Gi, não tem como ficar tão alto assim o dólar, porque é insustentável. Eu acho que uma hora vai baixar por força da natureza. O negócio. E eu tava erradíssimo, né? Sim. Muito, 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 muito errado. Por quê? Porque subiu muito mais do que eu achava que ia ser o ponto de quebra e não tinha nenhum momento ali uma força da natureza baixando o negócio, né? Mas eu não comprei ingressos da Disney. E ainda bem que eu não comprei porque os ingressos da Disney não são reembolsáveis. Você pode até, por causa da pandemia, remarcar eles pra valer por mais um ano. Não sei, o comentário separado rapidinho. Eu não sei como é possível existir coisas não reembolsáveis, sendo bem sincero. Que porra é essa? Sim, porque... Como assim algo não é reembolsável? Ainda mais que, tipo assim, não... Dependendo da situação, se eu comprei e não quero ir, eu me arrependi, etc e tal, tem como devolver até um período de tempo. Sim, deveria, né? Deveria ser lógico. assim. Quando eu descobri que todo produto que você compra online no Brasil, você pode devolver tá em 7 dias, eles vão buscar na sua casa sem custo. Sim. Eu falei, caralho, muito foda, deve ser um trampo fudido pra quem lida com o certeza. mercado brasileiro. Mas, de verdade, assim, é claro que tem marmanjo que vai fazer merda com isso, vai falar, comprei tal coisa, usei, mandei embora, foda, tudo certo. Mas eu acho que pro consumidor mesmo não tem que ser assim, sabe? Você tem que poder devolver com tranquilidade pro ônus não ficar em você. Com certeza. E tipo assim, uma coisa que eu acho engraçada, um parênteses aqui. Eu falava assim, o Covid vai impedir que eu vá pra Disney. A Disney vai ser fechada, né? Na época a galera falava que você tava doido. Todo mundo me falou que eu tava doido. Não teve uma pessoa que acreditou no que eu tava falando, né? E, cara, gente que foi na Disney, e muita gente... Olha só, isso que é engraçado. Entre amigos, colegas de trabalho, familiares, muitos falaram assim... Não, veja bem,
Uma vez eu fui na época de furacão lá pra Disney, e aí tava vindo um furacão bem grande, e eles falaram assim, ó, tem risco de não abrirem a Disney. No final das contas, eles abriram, só que os brinquedos que iam mais alto, eles falaram que não iam abrir. E eu, como não queria ir em nenhum deles, então tava bom. E aí eu ouvi a pessoa falando assim, eu falar, que merda tem a ver com Covid, isso aí que você me falou. Porque você falou que você foi numa época de furacão, ou seja, existe uma temporada de furacões lá na Flórida, né? Existe um momento do ano que é comum ter furacões lá. Aí você vai lá e você fala que deixaram ir no parque, exceto nos brinquedos mais perigosos. Se você tá com uma doença que passa no espirro, não tem brinquedo mais perigoso ou não. É óbvio que eles vão fechar. E os caras assim, meu, sabe? Tipo, sério, pessoal, vocês não estão levando a sério? E aí os caras, Éder, tal. E eu saía de perto e as pessoas assim, já começava o burburinho. Eu falava, cara, eles me acham louco. Eles me acham totalmente biruta por estar achando que a Disney vai fechar. Aí passou, tipo assim, 15 dias. E os Estados Unidos estavam falando que tinha 100 casos, né, lá. E aí o pessoal falou, não, mano, os Estados Unidos é muito grande. E já tem 10 casos aqui, 10 casos ali, 50 casos aqui e tal, não sei o quê. Não tem como ter se contido nisso aí, né? Aí pulou pra 20 mil casos super rápido. E aí fechou a Disney e tudo mais e tal. E aí eu falei acho assim... também sou muito rápido. Sobre a pandemia em si, eu acho que isso vai ser a maior dificuldade que vai ter em recontar o que aconteceu em 2020. Sim. Esquecendo o final de 2020 e lembrando do começo, sabe? Como que foi esse processo inteiro e estruturar isso aí, né? Porque é muito fácil você esquecer esse começo, esse caos sim, todo, sem que as dúvida. pessoas falavam e o que acabou virando, né? A primeira vez que eu ouvi a notícia do Covid foi em janeiro mesmo, né? E quando começaram a sair as notícias de que a China ia construir 2 hospitais em 8 dias. Exatamente. Você lembra? Absurdo. Eu via e falava, nossa, porque foda. Absurdo. Isso. E aí estavam rolando já no WeChat dos meus colegas chineses, e eles já estavam falando isso e eu peguei e mostrei pra todo mundo, né, do meu novo trabalho. Eu falei, olha, os caras estão construindo e tal. Só que por algum motivo eu pensei que a China ia conseguir conter isso lá. Eu nem pensei na possibilidade de, tipo assim, aquilo ali virar uma pandemia. Você tá entendendo? Quando você vê uma tragédia, tipo, nível Brumadinho, sabe? Aqui no Brasil. Você não pensa assim, nossa, a lama vai tomar o Brasil inteiro. Sim. Sabe? É irreal isso. Você pensa assim, caraca, que tragédia, mas vai ficar em Brumadinho isso, porque é uma tragédia local. Então, quando eu vi que tinha uma doença bem foda lá na China, eu falei, caramba, eles estão construindo 2 hospitais em 8 dias, é porque o negócio é sério mesmo. Sim. E nem, sabe, os meus neurônios jamais fizeram sinapses conectando as ideias do tipo assim, e se alguém de lá da China sair nesse momento? Sim. E se já saiu e a gente nem sabe, porque a China rapidinho trancou tudo. É um absurdo, né? A resposta da China pra tudo isso eu acho que ainda surreal. A galera sempre fala, mas você confia em nome da China, sabe? E, tipo, não faz nem sentido, que eles estão há 1 ano atualizando todos os números e tal, ainda tá lá em 86 mil casos, alguma coisa assim. Tipo assim, um negócio ridículo. Tipo assim, o pessoal fala assim, não, porque a China não levou a sério. Cara, quando me falaram que iam cancelar o National Day lá deles, que é tipo o Ano Novo com a... É o carnaval com o Réveillon do Brasil. Tipo, quando foi isso? Em janeiro? Não, foi na época do carnaval. Foi tipo fevereiro ou março, eu tô na dúvida agora. Tá. Mas quando falaram que iam cancelar essas comemorações e iam entrar em lockdown, em que não ia poder passar de estado pra outro, eu falei pro pessoal, foi aí que eu comecei a discutir com meus colegas. Falei assim, galera, essa é uma das coisas mais sérias dos nossos tempos. Você tá entendendo? E os caras, calma, você fala, parece que vai ser a praga, vai ser, sabe... E a peste negra, né? Mas eu falei assim, cara, é muito sério. É muito sério, porque a China tem tipo 2, 3 feriados o ano todo, sabe? E eles cancelaram o mais importante deles pra isso. É muito sério, cara. É muito sério. Eles esperam isso como a gente espera o carnaval. E aí é tipo assim, imagina que chegasse assim em janeiro, alguns dias, quase um mês antes, e falasse assim, alguém... O presidente ou o prefeito, sabe, os governadores, falasse assim, ó, eu sei que falta um mês ainda pro carnaval e não tem muitos casos aqui, mas a gente vai cancelar ele, porque se não cancelarem vai dar ruim pra caramba. Imagina isso aqui no Brasil. Aqui no Brasil o pessoal já tá na hora arrancando os cabelos, fala assim, meu, coisa mais absurda do mundo, nunca vi isso, sabe? E aí isso me marcou muito. E eu tinha vários planos pra 2020, como eu falei.
né? Que incluíam viajar, mas incluíam outras coisas. Eu também falei no negócio de Ano Novo e Natal, que eu também queria que o meu Ano Novo fosse um pouquinho melhor, né? O Réveillon em si, né? Claro. A festa de Ano Novo, né? Do que o do ano passado. Só que não foi, né? A gente foi aqui e, por exemplo, aqui da minha casa, eu me mudei pra cá porque eu tinha certeza que a partir daqui eu ia conseguir ver os fogos da Paulista. Né? Porque eu moro numa cobertura e tem a varanda pra cá e tal. E deu? Não, eu ouço tudo, mas eu não vejo absolutamente nada acontecendo. Nada. E eu ouço um negócio tão onipresente que eu falo, não é possível que eu não esteja vendo nada. Tá ao meu redor inteiro esses fogos, mas não tem um. E aí eu vi um... Podia andar na Paulista no ano novo? Supostamente não. Supostamente não. Mas eu não sei. Eu lembro que eu vi uma gravação pertinho do Ano Novo na TV e tal, e tava só carro, eu acho. Acho que você podia passar carro, imagino, né? Ah, talvez. Não sei. Mas, cara, aí... ou seja, o Ano Novo desse ano foi muito pior do que do ano passado. Mas eu consigo colocar hoje em dia em perspectiva que todo mundo teve um Ano Novo meio ruim. Sabe? Ninguém tá vivendo exatamente como gostaria de estar. Até quem me pegou e falou assim, fui pra praia e tal, não sei o quê. Mas você vai pra praia com aquela pulguinha atrás da orelha, sabe? Do tipo assim, e se eu pegar? Né? E sabe, ou seja, não tem como. Eu vou te falar pra você, tipo, na maior crise que eu tava tendo aqui, de ficar dentro de casa o tempo todo, eu falei, mano, vamos pra praia. Eu falei com a Adélia e tudo mais, conversei com o Moldoni e falei, a gente vai pra praia no final de semana aí. A gente vai, desce do apartamento da minha mãe lá, que a gente desce dentro do apartamento, fica no apartamento, depois sai, é bem pertinho da praia, vai andando de máscara até a praia, vai estar vazio, porque praia é grande, não era ainda o auge das férias. Eu falei, dá pra ir pelo canto, sei lá, tem espaços bem grandes, onde as pessoas estão muito longe de uma da outra, porque, sei lá, quando é 2 da tarde não tem ninguém. E aí você vai, entra na água, fica lá e volta tranquilo. Mas aí acabou não acontecendo, mas eu quase fiz isso e eu não sei, aí é que é difícil determinar, sabe? Eu fui longe demais em pensar na possibilidade de ir pra praia, talvez? Não sei. Eu não acho. Seria um problema? Seria tranquilo? O que será? Qual a solução? Eu vou te falar que no começo da pandemia eu tava mais pirado. Assim, não começo do tipo assim, os primeiros dias. Não, os primeiros meses da pandemia. Eu tava bem piradão. Até porque pra mim começou um pouco antes, né? Porque eu tinha colegas chineses me falando quão sério era o negócio. Né? E aí eu falava aqui no Brasil, o pessoal falava assim, não, teve um colega meu que sugeriu que no Brasil não ia acontecer porque o brasileiro escovava os dentes. E eu falava assim, nossa, cara, eu não tô lidando com ninguém que recebeu alguma informação a mais, sabe? Tipo, Aqui não ia acontecer porque brasileiros escovam os dentes. Isso, sabe? Não, eu tenho um amigo meu que mora não sei aonde, e aí, sabe, em outro país, né? E aí todo mundo ficava surpreso com quão higiênico ele é, porque ele escovava os dentes depois da comida. Teve todo o papo de, o Brasil é um país tropical, calor e tal. Teve todo esse papo aí. Não chega em lugar quente. Sim. E é o processo de você descobrir o que tá acontecendo durante o que tá acontecendo, né? Não, e assim, muita gente tava descobrindo ao mesmo tempo, né? Mas a gente tinha alguns guidelines que se provaram real do começo ao fim, e, sabe, e que ia ser sério o negócio pra cá, também meio que, sabe, os especialistas já sabiam disso, né? E aí isso pesou muito na minha cabeça, muito. Sabe? Eu senti que a gente tava caminhando pra um negócio muito sério. Não fim do mundo. Eu achei que, assim, se eu pegasse, eu tinha medo de não sobreviver, né? Claro. Aliás, se eu pegar e morrer, vai ser muito mais mórbido esse podcast. Mas, hoje em dia eu tô muito mais esperançoso. Mas eu tinha muito medo porque eu tive asma, né? Eu sou asmático, né? E não tive crises de asma depois que eu emagreci. Mas eu acho que você não se cura assim, né? Então eu tinha um pouco de medo disso, sim. E não só isso, mas a sensação de que ninguém tava dando a devida importância a isso, sabe? Eu falava, cara, não é só... É tipo da base da pirâmide até o topo, você tá entendendo? Desde os meus colegas, desde as pessoas ao meu redor, até, sabe, os nossos governantes, nossos líderes estavam fazendo, tipo assim, pouco caso até o final. Né? Então eu tava muito pesado na minha cabeça. E aí eu comecei, não a fazer lista, mas
Sabe essa sensação que você descreveu agora há pouco? De tipo assim, você põe numa lista, e aí se você cumpre o que tá na lista, você sente aquela... Sabe, seu cérebro fala que parabéns, você conquistou uma das coisas. Videogame. É videogame. Eu comecei a gamificar um pouco a minha vida. Você tá entendendo? Colocar alguns pequenos objetivos que eram pra cumprir e que eu ia conseguir dentro da pandemia e isso ia ser muito bom, né? Um deles foi começar o podcast. Que eu gosto. Eu gosto muito disso. Mas eu vou te falar que, tipo, dentro de tudo que você falou, de como que você usa. Quando eu falei. Pode parecer meio estranho. No começo do podcast eu falei que também queria desse livrinho e eu falei que tem que estudar problemas. Mas eu acho que é muito difícil você manter os pensamentos na sua cabeça, sabe? É muito fácil. Por exemplo, quando eu tava jogando Cyberpunk inteiro, eu não anotei nada. E eu tive muitos pensamentos sobre o podcast. E eu pensando, vou ter um podcast e tudo mais, vamos pensar aqui bastante, né, na minha cabeça pra eu entender o que tá acontecendo. E acabou que eu terminei o jogo, passou um tempo e eu sei que eu acho que eu lembro bastante coisa, mas eu sei que o granular, sabe, aquele ajuste fino de opinião, onde alguns detalhes vão passar despercebidos porque aconteceram poucas vezes, o pensamento só veio uma vez, vão ser perdidos. E eu acho que é importante ter um livrinho pra esse pensamento, sabe? Perfeito. Por isso que eu te falei. Esse livro, além de ser um livro de objetivos, ele é um caderninho pra eu relembrar essas coisas, entendeu? Então, jogos que eu dei importância, por exemplo, a gente gravou o Superamos, que ainda vai ao ar, né, de Uncharted vs Halo, e eu lembrei de alguns pontos do Halo. Eu assisti até um vídeo do Girlfriend Reviews do Halo, você já viu esse vídeo? Não. Muito bom. E aí ela relembra algumas coisas, tipo assim, Halo 2, na época do lançamento, foi titânico o negócio, eu não sabia disso, cara. Eu tinha uma vaga noção, mas ela mostrou, tipo assim, aquela montagenzinha clássica de, tipo, que o Jornal Nacional faria aqui no Brasil, sabe? Mostrando, tipo, as lojas, na frente das lojas e tudo mais. Cara, era filas e mais filas, e o jornal tava falando que era o maior lançamento da história do entretenimento, em questão de dinheiro. Da história do entretenimento. Você falar isso não é o maior jogo de todos os tempos. É competir com filme, com livro, com coisas que, sabe, geralmente vendem pra caramba. E é doido, né, ver o dinheiro que fazia naquela época não é nem comparado com o dinheiro que faz hoje em dia. Não é muito doido pensar. Aí que fica a minha situação, sabe? Eu sei que o assunto não é muito sobre isso, mas... Sabe, então, a fatia de jogos digitais que vendia naquela época, ou até 2013, 14, 15, era muito pequena. Hoje em dia é mais 60% na maioria dos jogos, 70% em alguns casos. E mesmo assim, sabe, sendo a fatia digital muito maior e você trocamente reduz a $30 de gasto, que só é pro revendedor de mídia física e de logística e tudo mais. Mesmo assim, aí o argumento de aumentar $10 pra satisfazer com a diferença de gasto começa a ficar meio idiota, sabe? Os jogos custar $70 porque, tá 60 há muito tempo, mas também não existia jogo digital até 10 anos atrás, amigo. Sem e hoje em dia você ganha muito mais dinheiro. E aí, tá aumentando pra quê? Não, esse é outro papo que a gente devia trazer pro Super, porque eu penso do tipo assim, como é que um jogo ruim custa $60 e um jogo magnânimo custa $60, por exemplo. Não faz nem sentido. Não faz nem sentido, né? Tipo, não teve a mesma dificuldade de você fazer esses dois jogos. Mas, então, a gente fala sobre isso no Super, com certeza. Mas, ou seja, eu coloquei aqui na minha listinha que eu quero jogar todos os Halo. Por causa do Superamos que a gente fez. Talvez eu não jogue, né? Até porque eu não sei se eu vou comprar o Xbox agora. Tem muita coisa que eu quero comprar esse ano. Também fiz uma listinha de coisas que eu quero comprar, né? E mais ou menos em qual época do mês, do ano eu tô esperando pra comprar isso, né? Por quê? Porque eu acho que tem que ter uma coesão, uma coerência no que eu tô... nos meus planos, enquanto pra onde eu tô indo nesse ano, né? Algumas definições. Eu tava... No começo do podcast, Marcos, quando a gente fez o primeiro episódio, eu acho, né? Eu tava falando sobre planos futuros e tudo mais. E aí, a gente tava falando de se mudar. E aí, eu vou trazer esse assunto pra você falar a sua parte também. Mas, se mudar. A gente tava falando de mudança... Eu falei assim, mas eu não sei o que vai acontecer no meu trabalho, isso e tal, não sei o quê. Mas eu tomei uma decisão nesse meio tempo, que eu acho engraçado, porque eu tava falando com outros amigos meus, o Tadeu, você conhece o Tadeu? Né? Conheço o Tadeu. Tava falando com outros amigos e tava todo mundo tava meio que incerto. Todo mundo, né? E todo mundo, eu digo todo mundo mesmo, tipo, o mundo todo tá incerto, não sabe quando que eles vão poder voltar a viver ao normal, sabe? Eu sinto que a sociedade só continua estabilizada, de certa forma, hoje em dia. Sim.
porque a galera acredita que uma hora vai voltar ao normal, sabe? Porque Sim. é uma situação onde dá pra ver tudo desmoronando, sabe? A estrutura Sim. fundamental do mundo meio que quebrando. Mas não, a galera fala, tá tudo certo, o cinema tá morrendo, não tem nada... não sei, mas tá tudo... Vamos continuar provando os filmes de 200 milhões de dólares aí, que tá tudo certo e não pode parar, porque tem que ser assim... E vai meio que no impulso. É muita sabe? negação, né? É muita negação. A gente pode dizer que é esperança, né? Mas também é um pouquinho de negação da realidade, né? Mas o pessoal brinca de o novo normal, mas talvez seja isso, né? Talvez não exista mais normal igual existiu no passado. Talvez seja uma nova coisa. E tem uma parte de mim também que, tipo, acha que com tanta gente, com tantos grupos de pessoas ligando meio que foda-se pra tudo isso, que isso aí é só um detalhe burguês, talvez, sabe? É só quem usa máscara, o quê? Porra, tá doido? Tá pirado? Como assim? Sim. Sabe? É ruim que o seu restaurante não tá abrindo direito, é ruim que você tem que, sabe, passar por várias etapas. Até parece, sabe? O mundo tá normal. Você vai lá e se você acha que tá no negócio é porque tá se alienando, achando que tá uma coisa maior que, na verdade, que no fundo das coisas, assim, tá tudo tranquilo. Eu concordo. Não tranquilo financeiramente, mas tranquilo no quesito de dia a dia, sabe? Você tá... Eu concordo plenamente com isso, porque eu vejo muito essa linha de pensamento até em pessoas próximas a mim, né? Tipo... E é difícil, e sabe, quanto mais tempo passa, mais eu percebo que, tipo, pra você determinar se uma coisa... Por exemplo, Mulher Maravilha faz sucesso hoje em dia, Ed? O conceito Mulher Maravilha ou o filme? O personagem Mulher Maravilha faz sucesso hoje em dia? Não. Você conseguiria determinar se faz tão sucesso quanto Crepúsculo fazia antigamente? Eu consigo determinar que não. Mas aí por quê? Porque eu tenho referência. A gente pode usar referência de número de bilheteria. Sim. Mas a gente não tá mais envolvido com a galera que, teoricamente, assiste Mulher Maravilha e talvez curte pra caralho. Às vezes vamos dizer que é só pessoas de 15 anos pra baixo. E a gente não tá tão envolvido com as galera de 15 anos pra baixo. Faz sentido, a gente não vai mais tanto pra escola mais. Então é difícil você mensurar o tamanho de algo se você não tá naquilo, sabe? Porque pra mim, videogame parece gigantesco em algumas áreas. Mas às vezes não é, às vezes não tem nem de perto, sabe? É sempre a minha referência sobre o que eu acho daquele assunto. Por isso que é importante ter pesquisa, gente lá e falar, ó, a realidade é isso aqui. Você pode achar que é X, mas na verdade é Y, X, Z, aqui, tudo isso aqui misturado. E você descobre que na verdade o mundo, a sua percepção sempre vai preferenciar umas coisas que você não tem noção da realidade. Por isso que eu tô dizendo isso, porque é difícil pra mim saber o quão grande é a galera que tá foda-se Covid, ou o quão grande é a galera que tá vamos colocar máscara, ou se é meio a meio, ou é 70-30, ou é, sei lá, 10% só colocar máscara, né, que fala ativamente, mais e 90% não. Eu não sei dizer. Eu também não sei. É difícil você... Por isso que os fatos atuais sempre se tornam uma coisa real depois de anos de pesquisa e anos de estudo e livros são escritos, porque no momento é o caos, e a gente vive nesse caos e a gente acha que faz o que tá certo. E eu continuo passando por certas dificuldades sociais, por ter escolhido junto com a Dani de vamos ficar em casa, que a gente não precisa ficar saindo. E outro que a gente também tem umas conformidades que se pegar vai saber o que acontece na vida, mas, sabe, pessoas já me chamaram pra ir no restaurante, eu não vou, sabe, não existe possibilidade na minha cabeça, mas pessoas que eu conheço, gosto muito, estão indo em restaurantes. E aí... Constantemente, e aí eu né? não sei, sabe, será que eu tô exagerando? Será que eu tô... Será que eles estão exagerando na loucura? Ou será que realmente é 10% que tá nessa doideira e 90% tá meio que... né? Putz, foi e tal, muito papo. E será que é a galera do K-pop, as jovens do K-pop que estão fazendo a pressão social em todo mundo pra todo mundo achar que tá, no caso no Twitter e Instagram, que tá todo mundo... Meu Deus, não pode pisar fora de casa. Mas na verdade, não importa, é só um monte de criança falando isso. Você acha que é a voz do povo, mas nem sempre é. E aí a Globo News meio que se curva a essa voz e às vezes nem é tão importante assim. E aí, tipo, decisões são tomadas por causa disso. É muito estranho. É muito difícil determinar o que é a realidade. Esse é o ponto final. Não, eu concordo com você e eu concordo que, tipo assim, até a discussão é muito imatura sobre esse assunto, né? Eu vi esses dias alguém falando do tipo assim, o cara... Como é que era? O cara que pode trabalhar. O cara que pode trabalhar pode pegar o ônibus lotado, ele pode pegar, sabe, se expor ao risco. Um cara que é garçom, vamos dizer assim, um cara que é garçom, porque o garçom, ele vai pro restaurante e ele tem que lidar com pessoas sem máscara, querendo ou não. Mesmo a pessoa que tá com máscara, ela tira a máscara pra comer. De verdade, né? Tem isso. Tá entendendo? Tem isso. É o ponto final, exatamente. Então, e aí que rapidinho. Desculpa, tá? Mas é aí que entra, por exemplo, no negócio de não hipocrisia, mas,
mudanças que você, por exemplo, era radical no momento, mas no outro às vezes não é. E aí você não deixou tão vocal que você mudou de opinião. Mas, por exemplo, talk show. Talk show começou, eu acompanho muito dos gringos, né? Porque eu gosto de ficar vendo conteúdo merda. No começo da pandemia, todo mundo, talk show acabou, faz de casa. Todo mundo, pau pra casa, não pode mais ter gente. Passou um tempo, continua tendo morte pra caralho, continua tendo infecção pra caralho, continua tentando mais coisa pra caralho. Mas agora pode talk show. Sabe? Tô sentado a 6 metros da pessoa. As pessoas estão presas, estão juntas em núcleos, assim, nas fileiras lá sentadas com máscara e tal. Mas agora pode, mas não podia antes. Então quando você falou que não podia antes e viver pela vida e tudo mais, passou esse conceito, não existe mais e agora tá tranquilo e mudou os conceitos médicos sobre isso. Eu não tô cobertor de perto também, então eu acho que eu não sou uma pessoa bem capacitada pra lidar com isso, mas eu, por exemplo, Jimmy Fallon, que eu acompanho um tanto, que é um dos que mais acompanha, do nada voltou a ter entrevista com pessoas físicas. Eu fiquei, não, ele chegou a ter pelo iPhone, né? Ele gravou no iPhone. Começou em casa, foi pro estúdio sozinho e tal, com umas câmeras e a pessoa falando pela tela. Isso. E aí, hoje em dia, tá sentado e tem 5 metros entre eles e tá tranquilo, teoricamente. Eu penso, tipo... deve estar tranquilo, eu imagino. Mas aí, essa militância que vem dentro de você e levanta a mão e fala, é isso aí, tem que ser assim, que se adapta ao momento atual, às vezes faz você cair nesses problemas, sabe? Que você acha que é correto agora, passa um tempo, percebe que o seu correto às vezes não durou, ninguém conseguiu ficar 9 meses sem estruturar pra voltar a uma certa moralidade. E aí você meio que foi militante por uma ideia que não se sustentou. E aí você perde, não moral, mas você perde um pouco de suco de vida, eu acho, sabe? Você fala, putz, mano. Ok, eu acho que é válido o que você falou, né? Só que assim, talvez a gente nunca saiba o que é o certo e o que é o errado de se fazer. Concordo completamente. Entendeu? Talvez a gente nunca saiba. O que eu penso é que a máxima sobre a qual eu vivo nesse momento é: se eu sair dessa vivo, foda-se quem tava certo e quem tava errado, você tá entendendo? Tipo, eu perdi um tempo que eu realmente não tava curtindo a vida, digamos assim, e aí eu gamifiquei as oportunidades que eu tive e tentei tirar o melhor delas, né? Mas porque eu podia fazer isso, né? Eu podia. Então tem outras pessoas que não podem, então talvez eu também só esteja falando do meu ponto de vista, do alto do meu privilégio. Você entende isso? Né? E aí, tipo assim, eu conheço gente que acredita que... Como eu tava falando, do cara aqui, do garçom. O garçom, ele lida com pessoas sem máscara. Sim. E, tipo assim, ele pega na mão pratos e garfos e facas que estiveram na boca das pessoas, né? Então, sabe, é um risco gigantesco o cara que é garçom. É um absurdo. E aí, tipo assim, as praias estão lotadas, né? E aí o pessoal já começou do tipo assim, eu já vi até o pessoal caçando no Twitter, né? O cara falando assim, não, o Neymar isso, o Neymar aquilo, de 2 meses atrás, sei lá. E agora, e hoje tá na praia falando assim, o Corona que lute. Sim. Tá entendendo? Né? E muito provavelmente, muito, é bem grande a probabilidade, né? Dessa pessoa não morrer. Dessa pessoa nem mesmo pegar, sabe? É muito grande, né? A questão é tipo roleta russa. Sabe roleta russa? Eu sempre me fascinei. Colocar uma bala numa arma, você vai tirando até ela sair o tiro. Eu sempre me fascinei por esse conceito de que as pessoas jogavam roleta russa. Por quê? Você coloca num tambor de 6 tiros, você tem muito mais chance de não morrer. Muito mais. Sim. Mas se der errado, você botou uma bala no seu cérebro. Na hora você morre. Você entendendo? A consequência máxima disso é muito ruim. É muito negativa. Você entendeu? Então, realmente, você não sair de casa ou sair de casa assim, tem chances muito grandes de você em casa recebendo do Rappi, né, a sua comida, e você não limpou corretamente o negócio que você recebeu de fora, e aí você pega Covid, tá entendendo? Existe uma probabilidade disso acontecer. Com certeza. Né?
Tem muitos colegas de trabalho, sabe, que falam que outros colegas pegaram e tal. A amiga da minha irmã é a mesma coisa, super reclusa, só pedia isso, rap em não, São tava Paulo. respeitando super a E pegou, quarentena. e é E isso pegou. aí, ficou mal pra caralho ainda, muito mal. Sim, exato, né? Mas é um vacilo. Tipo assim, não tem mágica, né? A pessoa com certeza, putz, naquele negócio ali que ele pegou a mão no corrimão, alguém tinha passado antes que tava com Covid, e ele passou a mão no... Foi ajeitar a máscara, sei lá, sabe? E tava tudo certinho e pegou. E a pessoa que tá lá, na praia, lambendo o chão da areia, sabe? Né? E não pega. Né? É assim que funciona a probabilidade, né? Existe chance de tudo. Sempre. E aí, sabe, vai de acordo com o nosso círculo de amizades e acesso à informação que a gente tem, que a gente toma decisões, né? O meu medo de verdade de verdade, Fala. tipo, não é nem, sabe, se eu pegar ou se a Dani pegar, a gente tem problemas que pode acarretar mais coisas. Ruim, mas o que eu não quero mesmo é, passar pros meus pais ou familiares meus, e 2, passar pra outras pessoas. Então, sabe, é isso que me segura aqui em casa, sabe? Se eu não preciso, eu não vou. Aí Exato. É o final. Esse é o ponto principal, Marques. Eu acho que assim, concordo com você. Por exemplo, eu pedi várias vezes lamen aqui em casa. Pedir lamen não é nem de perto a mesma coisa de que você ir lá no restaurante comer. Não sem é. dúvida. Não é. Eles mandam um caldo separado, você tem que esquentar e falam assim, não, coloca 10 minutos no micro-ondas, sei lá. Deu um exemplo, né? Não deve ser 10 minutos. Mas tipo assim... Pode, sei lá, que um desses explode. Aí, sabe, coloca tantos minutos no micro-ondas e aí você coloca depois o caldo e essa parte que não pode ir, eles colocam um potinho, eles mandam um potinho separado pra você pôr no micro-ondas o negócio, sabe? E você tem que fazer toda uma ciência pra ficar o negócio e você põe num bowl da sua casa e não é a mesma coisa. Né? Você ir no restaurante que o cara te servir e tal. Mas eu acho que comer um bowl de lamen num restaurante não vale a chance de você girar a roleta russa e atirar na sua própria cabeça. Você tá entendendo? Por quê? O mais foda é atirar na cabeça dos outros e você nunca saber. Isso, você nunca vai saber. Você nunca muita vai gente não se saber. importa, mas o argumento de não se importar, vou ser sincero, tá? Sim. É até que é cativante, sabe? Você fala, putz, mas tem tanta doença que você pode passar pras pessoas, por qualquer motivo que seja. E claro que essa manda mais, mas várias coisas que você faz na sua vida, pode acarretar na morte de tanta gente, tudo mais. Se você for pensar exatamente nisso, acaba que virar uma bola de neve, nada... Sabe, eu entendo isso, mas eu não caio nesse papo, porque eu acho que é meio furada. Mas eu entendo como as pessoas podem pensar nisso e falar, putz, será que eu vou me negar? Mas é tanta coisa que... E aí acaba que faz esse efeito de manada, sabe? Se uma pessoa... E vai de círculo social também, imagina. Sim. Se eu e você, a gente tá aqui, a gente não faz nada, e todo mundo não faz nada, eu nem questiono, sabe? Nem vai existir. Mas eu e você estamos aqui fazendo nada, e eu sei que tem pessoas em volta de mim fazendo coisas. Sim. E aí eu falo, aí que gera o conflito, sabe? Eu falo, putz, mano, que porra é essa? O que tá acontecendo, sabe? Pessoas fazendo mega encontros, pessoas fazendo Natal em tal lugar, e ninguém se importando com nada, aí, sabe? Não sei. Aí, eu não sei, acho que não tem resposta. O que importa é 2021 aí. Eu espero que isso acabe. Sim. Em grande porcentagem, se possível. Eu sei que meu pai, se tiver vacina aqui no Brasil, não sei nem como tá sendo direito. Meu pai e minha mãe vão ser vacinados, eu vou ficar ótimo, eles estão lá tranquilos. E vamos ver no que isso vai gerar pro futuro do planeta, sabe? Se isso vai ter repercussão social, assim, em outros aspectos. Eu acho que, assim, quando a gente fala de planos, não tem como ficar um dos dois opostos, Marques. Ou extremamente esperançoso a ponto de ser surreal o negócio, ou mórbido, né? Tipo assim, não dá pra planejar nada e tudo mais. Então, por exemplo, coisas que eu planejei, que eu defini, porque assim, tá tão indefinido tudo, que a gente só vai ter resposta no futuro, que tem coisas que eu tomei pra mim mesmo. Que eu falei assim, não sei o que minha empresa vai decidir, não sei o quê. O que eu decidi? Que eu vou tomar a decisão por mim mesmo, e não pela minha empresa. Então, por exemplo, eu vou voltar pra Guarulhos, ou eu vou pra outra cidade, sei lá, qualquer lugar. Mas eu quero morar numa casa maior. Sabe? Eu te falei aqui, eu moro numa cobertura perto da Paulista, né? Mas é um apartamento minúsculo. Minúsculo. E essas pessoas ficam sabendo quanto que eu pago pra morar nesse apartamento aqui, eles ficam muito chateados comigo. A sua casa aparece naqueles documentários de casas pequenas dos gringos, sabe? Sim, tipo, exato. Pra gente é normal, tranquilo, mas lá é tiny house. Não, até, por exemplo, você já assistiu aqueles
Irmãos à Obra, sabe? Essas Uhum. séries assim, que os caras Sim. falam assim, não sei não. Qual é o nome do cara? Eu ia falar Rick, mas Rick é o do Tato Feito. Mas Sei lá. ele fala assim, não sei não, essa casa fica a 20 minutos do meu trabalho, não sei se eu vou aguentar, sabe? Demorar 20 minutos pra chegar no meu trabalho, né? E eu penso assim, eu me mudei e eu pago caro aqui pra chegar em 20 minutos no meu trabalho, sabe? Sim. De bicicleta, né? E do mesmo jeito que você decidiu ir pra Guarulhos e vamos ver o que vida gera, eu também decidi ir pra Mauá. Não Mauá garantido ainda, né? Mas é, tipo, é cidade que eu vivi a vida inteira, mas principalmente, tipo, é mais barato, é mais tranquilo. Sim. Não é caótico e ainda fica 50 minutos do centro de São Paulo. Dá pra ir ainda de alguma forma ou de outra. Então, eu vou também nessa premissa, sabe? Eu não sei, talvez no mundo normal, que não teria Covid, eu pensaria, ok, eu preciso estar em São Paulo porque reuniões físicas, presenciais, tem que encontrar as pessoas e blá, blá, blá. Exato. Mas não existe mais, sabe? Os trabalhos que eu tô fazendo hoje em dia, tô 100%, ligar no Zap, fala meia hora, com câmera, sem câmera, que importa, e resolve da mesma forma, sabe? Tá tranquilo e tá tudo certo. Mas eu vou na premissa de achar que não vai ser necessário mais ter reunião física, ou se precisar, vai ser numa certa minoria que dá pra dar um jeito, sabe? Uma vez por semana, 2 vezes por semana, dá E pra... não é incrível você poder tomar essa decisão por si mesmo? Tipo assim, você falar assim, cara, eu vou apostar que não vou precisar. E eu, por exemplo, eu não tô apostando que eu não vou precisar mais ir pro meu escritório. Eu tô falando que, tipo assim, mesmo que eu precise, eu acho que vale a pena ainda ter uma casa maior. Você tá entendendo? Porque é o que eu quero. Por quê? E eu não tô falando nem de economizar, porque talvez eu pague o mesmo tanto. Você tá entendendo? Às vezes, dependendo do aluguel, porque eu quero uma casa maior mesmo, com mais de um cômodo, sabe? Que tenha... Uma casa maior mesmo, sai com mais de um cômodo. Exato, porque eu tenho espaço pra receber coisas aqui e exibi-las e tal. E aí, por exemplo, faz um tempão que a Gi não aparece no podcast, porque a gente tá com 2 microfones, mas um pega o áudio do outro, porque a gente já testou aqui, né? Cara, não dá, sabe? Qualquer estúdio normal você consegue isolar o som e ficar um negócio bacaninha e gravar um negócio assim. Então eu decidi que eu vou me mudar pra uma casa maior. E aí eu vou ter cômodos separados pra poder gravar conteúdo, gerar realmente coisas, né? Um dos planos que eu tô adicionando aqui no meu caderninho agora. A gente tá falando de podcast de séries e filmes. A gente não sabe como é que a gente vai fazer isso aí. Se alguém tiver uma sugestão que estiver ouvindo a gente, pode mandar pra gente. Mas cara... O objetivo final é ter um podcast por dia, basicamente. Sabe, uma miríade de podcasts, sabe, que é... de todos os assuntos possíveis e imagináveis. Isso. E quem sabe, Porque aí qualquer tipo de pessoa vai se interessar em ouvir a gente, vai aumentar o público, isso que importa no final. Sim, o público sim, mas, sabe, a nossa audiência é bem pequenininha. Eu acho ela especial. Enxuta, Ed. Enxuta, ok. Eu acho ela especial porque os poucos ouvintes que a gente tem, eles interagem muito com a gente. Sim. Muito, 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 muito. Sabe? Comentam de verdade, eles respondem coisas quando a gente divulga o último podcast, o pessoal já fala assim, putz, tô ouvindo já, e todo mundo elogia a qualidade, que eu acho que é até além do que a gente merece, né? Mas eu acho isso ok. Eu acho essa experiência que a gente tá tendo aqui de ter um podcast muito bacana. E a gente tem coisas a falar sobre séries e filmes, então eu me interessei em fazer isso aí acontecer, entendeu? E aí, vamos tentar dar um lado mais positivo, Ed, porque eu sei que esse podcast acabou ficando depressão. Que, né, não tem por que não ter depressão, porque o ano foi realmente muito complexo. Essa foi a despedida nossa do ano passado, agora vamos pro futuro, né? E esse ano eu sinto que vou te falar, em 2020 foi um ano pra mim, assim, que eu sinto que eu fiquei muitos anos esperando pra... Como eu disse pra você, né? Tipo, eu não coloco tantos objetivos de fazer tal coisa em tal dia e tudo mais. E eu aprendi a lidar com o meu corpo de uma forma mais saudável, onde eu sei que se eu quiser mudar algumas coisas, o mundo... os signos vão influenciar na minha cadência, onde vai mudar umas coisas ou não. E a vida tá sendo isso, sabe? Eu tenho controle sobre alguns aspectos e outros a vida meio que controla por si própria, sabe? Eu acho que tem pessoas talvez que não vivam isso, mas é o que eu sinto que minha vida é pra mim. Eu acho muito confortável, eu gosto muito desse tipo de coisa. E aí eu levei pra mim mesmo onde, tipo... Durante os últimos, 5 anos eu pensei assim, ok, tô perto, eu tô sentindo que eu tô próximo de instalar um negócio e falar, ok, eu estou... Não, eu não quero dizer adulto, porque adulto as pessoas acham que tem 21 anos, eu tô adulto.
Mas adulto no quesito, tipo, meu cérebro saiu, sabe, tem o cérebro inicial, que fica até os seus 18 anos, vamos dizer assim, sabe, 17 anos, que é aquele cérebro gosma derretida lá, que você acha que, né, faz alguma coisa, mas não faz nada. Aí se instala o próximo segundo, que é segundo nível, que aí você tá entre os 18 e 20 e poucos, que você se acha adulto, mas você não é adulto, sim, mas você tá meio que seguindo. Que você faz merda pra caramba e tal. Então você tá aprendendo a lidar de verdade com a realidade, com você, com o mundo, com as pessoas e tudo mais. E eu acho que tem o próximo estalo, que é o estalo de você trintão, sabe? As pessoas com 30. Eu posso te pausar um segundo? Por favor, fala. Com certeza. Se você tá ouvindo a gente aqui e você tá num desses 2 primeiros estágios, você talvez esteja pensando, esses caras estão falando besteira, não existe esse negócio de estágio, eu já sou praticamente um adulto. Calma, você ainda vai quebrar a cara e vai falar assim, putz, eles estavam certíssimos, cara. É inacreditável quanto... O que o Marx escreveu agora é real mesmo, assim. E é genérico, sabe? É papo genérico. Quanto mais eu fico também, mais o genérico é verdade, sabe? Porque é isso mesmo. E as pessoas falam isso e repetem isso, e você ouve, e quando você é jovem, vai de um ouvido pro outro, e você se acha especial, e que ideia é diferente, que não estou nesse processo, mas você tá. Você só não tem consciência que você tá no processo do barquinho da vida, navegando pelo caminho de navegar, que muitas pessoas já navegaram, e aí você tá nas etapas também. Mas tudo bem, eu fiquei muito tempo esperando que a chavezinha virasse, sendo bem certo. Tipo, eu tô pronto pro negócio, mas não tô sentindo que tô ainda, sabe? Eu tô sentindo que eu tô indo, mas não fui. E eu sinto que por eu falar, desde o processo do final de 2019, que eu falei, eu vou parar com o YouTube, vou parar com tudo isso, vou tentar seguir outro caminho, tudo mais, tudo que aconteceu e tudo mais, eu sinto que instalou um negócio onde eu sinto que eu tô pronto pra 2021 com muito mais segurança do que eu tô fazendo, com muito mais segurança do que eu consigo atingir, onde que eu quero ir, onde que eu quero chegar. Eu sempre vi os papos lá de o que você quer ser daqui a 10 anos, tem que ter uma coisa na sua cabeça, onde você tem que ter estruturado já onde você quer chegar, o que você quer fazer. E eu sinto que nunca foi palatável pra mim esse papo. Esse papo nunca fez nenhum sentido, nem base dele. É difícil, né? Você planejar 10 anos, né? Nada a ver. Mas eu sinto que hoje em dia, sabe, eu não sei do que eu não sei em todos os aspectos da minha vida, mas eu tenho uma ideia de onde que eu quero chegar, pelo menos, sabe? Eu sei eu tenho uma luz assim no fim do túnel e falo, aquilo lá é interessante, então eu posso tentar caminhar por lá. Ainda tenho dificuldades, porque eu tenho que lidar comigo mesmo, de o meu homem macaco aqui dentro, tentando controlar o meu corpo. Mas eu sinto que 2021 vai ser um ano legal pra isso, sabe? Eu tomar a decisão de... Por exemplo, por muito tempo eu fiquei nessa casa aqui, Ed, falar pra você. Que eu vim pra essa casa aqui quando eu tava com um trabalho ganhando o ápice do dinheiro da minha vida e tudo mais, eu tava muito bem, e essa casa ainda eu consigo ficar nela tranquilo. Mas eu fiquei nela durante uns 6, 7 meses a mais do que eu deveria, porque eu tinha na minha cabeça que se eu sair daqui é downgrade. Faz sentido. Não, vou ganhar minha vida, vai. Se eu sair daqui, quer dizer que eu não consegui viver aqui, que não sou tão interessante quanto as outras pessoas, e que as pessoas que moram em grandes lugares, não, sabe? Mas foda-se, não tem nada a ver, sabe? Com o tempo eu percebi que eu só quero paz, sabe? Só quero ficar num lugar tranquilo, eu quero viver uma grande quantidade da minha vida em algum lugar específico, sabe? Uns 5 anos gostosos vivendo, 7 anos vivendo em um lugar específico, tranquilo, gostoso de morar. E a baita sabotagem você se comparar com outros, assim, não, mas quer dizer que eu não sou tão especial quanto os outros e tal. Mas, cara, e você? E você com você mesmo? Como é que você tá, né? Que é o que deveria, pelo menos, mais importar, né? Total. E eu acho que mas lembra, né? É um questionamento que não é bom nem ruim, é uma coisa que acontece, sabe? É uma coisa que você tem... Você tem às vezes, ou às vezes você não tem, depende de cada pessoa, mas existe e você aprende a lidar, você aprende a entender, você aprende a ficar craquelado, sabe? A mão fica inchada, você já entende como funciona o seu corpo, porque tá inchada a mão e tudo mais. E aí você vai seguindo a vida e vai... Só acho que no final das contas, tipo... um ano muito diferente como 2020 acaba gerando um resultado que você não espera, sabe? As coisas que você aprende nova. Eu acho que é interessante... Porque é tão estagnado o processo de crescimento de cada humano que tava já no trilho tudo, sabe? Vamos lá, siga o trilho. Acho que quando chega o 2020 e dá uma mexida nisso, e dá uma refletida e tudo mais, acho que dá pra você esclarecer umas coisas que às vezes não estavam claras e que acabou... tirou a gente daquele frenesi de querer crescer, sabe? Sem parar, né? Ou querer expandir os nossos planos. E aí, quando você para, você sai desses trilhos que você descreveu, você consegue parar e olhar pra trás. E aí você fala assim, tá, vou reavaliar tudo isso, porque esse é o meu momento de introspecção, né? E com certeza. E tipo assim, eu vejo muita gente falando assim, pô, desculpa falar isso, mas o ano de 2020 foi um ano muito bom pra mim. E foi, pra mim foi. Não sei se pra você, Marcos, mas pra mim foi muito bom.
E aí, tipo assim, você fala isso no Twitter, aí chega alguém e fala assim, vai se fuder, muita gente morreu esse ano e tal, não sei o quê. Né? E tipo, ou seja, não pode você ter uma experiência individual positiva, né? Você tem que ignorar essas experiências, sabe? Não devia poder, não devia precisar, né? Mas, cara, foi muito bom esse ano. Foi muito difícil, foi muito diferente e trouxe coisas muito malucas pra mim, que eu jamais experimentaria. E aí, por exemplo, eu já trabalhei, Marx, indo de fretado pro trabalho. Já trabalhei indo de fretado pro trabalho. E eu já trabalhei indo de bicicleta pro trabalho. São, tipo, os opostos. Acho que mais confortável que isso só se eu pudesse ir a pé e fosse, tipo, super rapidinho, né? Então, mas, cara, eu odiava a época de fretado. Odiava. Achava, nossa, muito, 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 muito ruim. A ponto de, por exemplo, eu ter um iPad, eu comprei um iPad pra poder assistir séries enquanto tava no fretado e eu não assistia nada. Eu não assistia nada, porque eu não conseguia olhar pra baixo e assistir o negócio, porque eu tava assim... Não, porque assim, do tipo, nossa, tô no fretado, sabe, mais 3 horas pra chegar em casa, sabe? E eu tinha amigos meus que moravam em Santo André, né? Incrível. Em Santo André. Perfeição. E aí, por exemplo, eu tava no fretado, na Berrine, e aí eu tava, tipo, andando até o fim da Berrine, e tava tudo travado, né? E aí passaram-se 50 minutos desde que eu tinha saído do trabalho. E eu tava na Berrine ainda, né? E aí um amigo meu falou assim, nossa, já cheguei em casa. E ele morava em Santo André. E aí eu, como? Olha isso, eu tirei uma screenshot, assim. um screenshot do Google Maps mostrando, na mesma screenshot, sem dar zoom out, nada. Mostrava eu, minha posição atual e o trabalho na mesma screenshot, porque tava tudo próximo ali, Você entendeu? nem mexeu direito. E ele, ele saiu ali na radial de não sei o que lá, eu não sei o nome de estradas, desculpa, pessoal, mas tipo assim, ele pegou ali o fretado e ele chega rapidinho, eu sei que tá chuva e tá tudo trânsito, mas demorei 50 minutos, geralmente demora meia hora, sabe? E eu, caraca, o cara mora em outra cidade e demora meia hora de fretado, né? Os meus colegas que moram em Itu. Eu tenho muito colega que mora em Itu e Sorocaba. Itu, né? fantástico. Exato. Eu também acho bacana. E aí eles foram, e eles vão de fretado. E o que é ruim de fretado pra eles? Eles têm que sair em um horário X. Porque o fretado passa naquele horário. Você entendeu? Se eles perderem, ferrou. Então, eles sempre saem. Não importa se tá o mundo pegando ali no trabalho. Pessoal, vamos ter que continuar amanhã. Você entendendo? E aí, ok, eles fazem isso, todo mundo respeita, eles vão pra Itu, e aí eles, foda, dá 1h10, 1h20 pra chegar em casa, né? E se eu não pego bike, se eu vou a pé até o ponto de ônibus, pego o ônibus, ele pega a Paulista, aí ele me deixa na Paulista, eu vou andando o resto a pé, eu demoro 1h30, mais ou menos. E eu moro a 5 km do meu trabalho. É tipo, é melhor ir a pé quase, sabe? É melhor ir a pé, ou melhor ir de Isso bicicleta. É inacreditável como isso não foi solucionado, sabe? Muito E isso, bizarro. sabe? São Paulo, se você anda, por exemplo, eu falei agora, naquela época do trabalho, eu pegava a Berrine, né? Aí foi proibido, depois não pode mais fretado na Berrine, melhorou muito e tal, mas ok, né? Que engraçado, eu acho engraçado isso, eles proibiram de andar na Berrine, e aí os fretados foram obrigados a ir pra Marginal. E aí melhorou muito o trajeto. Eu fico pensando, se é muito melhor aqui, por que eles não eram por lá desde o princípio? Por que eles tiveram que ser proibidos de andar na Berrine, sabe? Ok. Mas, por exemplo, hoje em dia, que é Faria Lima e Paulista. Cara, no horário de pico, é travadíssimo, o negócio não anda. E eu fico, sabe, quando você tá no ônibus, e aí o ônibus para no farol, e aí, tipo assim, o farol abre, e aí tá, tipo, tem tanto trânsito do cruzamento que você não consegue andar, o seu ônibus nem anda, e aí ele fecha de novo, e você nem andou nada, e aí ele abre de novo, e talvez você ande na segunda vez que ele abre. E eu falo assim, cara, que absurdo, e eu demoro muito tempo, eu falo assim, esses caras chegam em Itu, em Sorocaba, em Jundiaí, em 1 hora e pouco. 1h10. Quase que no relógio, no cronômetro. Você tá entendendo? Porque é um trajeto igual sempre. Né? E eles pegam vias super amplas. E eu odiava aquela época do fretado. E hoje em dia, eu vou de bicicleta, mas
atualmente eu tô trabalhando de casa mesmo. Claro. Uhum. Então, e eu estou pensando em ir pra aquele lugar em que talvez, se eu precisar voltar pro escritório, eu precise ir de novo de fretado. Uhum. Você tá entendendo? E, cara, eu tô ok com isso. Uhum. Sabe o que você tá me falando agora de, tipo, você entender como o seu corpo funciona e tudo mais? Cara, eu tô muito mais ok com isso porque é um sinal de amadurecimento de uma forma ou outra, mas que, tipo assim, eu tô pensando, cara, por que esses meus colegas, eles estão em Itu, em Sorocaba? Eu já fui visitar a casa deles. Pô, puta casa bacana, sabe? Um espaço pra cachorro, sabe? Pro cachorro ficar no quintal, coisa assim. Eu tenho um colega da minha antiga empresa que ele morava em Sorocaba também. Itu e Sorocaba é bem comum, né? Santo André, esses lugares, essas cidades satélites são bem comuns. Guarulhos nem tanto. Guarulhos é comum pra mim porque minha família é de lá. Mas eu nunca conheci outras pessoas que moravam em Guarulhos. Mas eles vão pra lá por quê? Porque aonde eles vivem é super confortável, é um negócio bacana, é um negócio que tá próximo de outras pessoas com as quais eles se importam, entendeu? E eu falava assim, quando eu era mais jovem, que besteira, mano, você tá, sabe, 80% do tempo você tá no trabalho. Você fica das 8 da manhã até as 5 da tarde no trabalho, e você tem, tipo, 2 horas de ida, 2 horas de vinda, então o trabalho é o principal, né? Então você tem que estar perto do seu trabalho, mesmo que isso signifique morar num apartamentozinho pequenininho, né? Essa é a premissa que a maioria das pessoas que moram em São Paulo usam, né? Isso, exatamente. E eu pensei, vale a pena por causa disso, né? E estávamos eu e a Gi morando em apartamentos minúsculos. Até ano passado a gente morava num de 31 metros quadrados. Não, isso é surreal. Né? Surreal. É muito pouco. Não, imagina se eu tivesse na pandemia tendo que morar nesse apartamento aí. Não, nossa, eu teria morrido. Surreal, doideira. Exato, entendeu? E aí, tipo assim, hoje em dia que eu quero fazer várias coisas, que, por exemplo, eu tô aqui trancado em casa esse tempo todo, cara, eu comprei um monitor novo, eu vou gravar um vídeo sobre isso, daqui a sair semana que vem todo mundo vai entender um pouquinho melhor sobre isso, mas eu comprei um monitor novo e eu decidi o monitor que eu queria baseado na casa que eu vivo. Entendi. E não o monitor que eu realmente queria nas especificações técnicas dele. Você tá entendendo? Por quê? Eu preciso de um monitor que ele seja XYZ, mas ele tem que caber na mesa que eu tenho aqui na minha casa. E a mesa que eu tenho aqui na minha casa, ela tem esse tamanho por causa do apartamento que eu moro. Você tá entendendo? Então eu tive que fazer várias concessões até comprar um monitor. Comprei um monitor que eu paguei muito mais caro do que eu devia ter pago, né? Pra ser sincero, né? E não é o que eu queria. Eu queria um outro monitor, eu queria um monitor muito maior. Vou ser sincero com você, eu queria aquele monitor malucão de 49 ultra polegadas, gigantesco. Sabe? Super ultra wide, sabe? Sim, que é loucura. Cara, eu queria aquele ali, seria muito louco. Aí, se eu compro esse hoje em dia, é ele ou eu dentro do apartamento, porque não cabe os dois. Você tá entendendo? É impossível. Aqui em casa a gente tem uma TV em cima de um rack. A gente comprou quando a gente tava no apartamento e a TV ficava num local específico que era entre a porta do banheiro e entre a porta da cozinha. E o espaço era muito pequeno, mas era o único lugar que dava pra colocar uma TV. Então a gente teve que comprar um rack literalmente daquela largura. E o rack é a coisa mais feia que eu já vi na minha vida, gente. É muito, muito feio. Toda vez que eu vou na minha sala e deito e vejo aquele rack, eu falo, mano, que tristeza. Que coisa vergonha, sabe? Eu ainda tô usando ele porque eu saí daquele apartamento e não mudei. Mas é um hack triste. É um negócio triste. Aí você olha assim e fala, meu Deus do céu, sabe? Podia ter um negócio, aquele saque bonito, que vai em volta na TV, sobe, vai do lado, lindão e tudo mais. Não, é um hackzinho que parece uma mesa de centro, onde tem uma TV de 50 polegadas em cima, assim, que nem deve caber direito, tá horrível. Mas uma coisa, Ed, que você tava falando, eu pensei, uma diferença muito radical entre meu pensamento, que eu era o meu ex-eu, que era do passado e que não é hoje em dia mais, é, por exemplo, esse podcast. Isso aqui que a gente faz. Isso aqui não teria possibilidade de acontecer em 2019 pra trás. Não teria como. Nunca aconteceria. Não nada contra você, nada contra nada e tal, mas se eu fizesse um podcast que não pegasse tantas views quanto o podcast de tal outra pessoa, eu estou falhando. Sim, é um negócio que acontecia na minha cabeça, sabe? Eu estou aqui na internet há muito tempo, eu tenho que ter a capacidade de conseguir fazer um negócio que é relativamente de grande público, sabe? Tem que pegar 15 mil ouvidas por podcast, senão fodeu.
E aí isso me bloqueou de fazer muita coisa, sabe? É constante doideira mesmo, sabe? De não conseguir lidar com esses pensamentos. Nunca fui procurar ajuda e tudo mais, talvez seria diferente se tivesse sido. Mas não consegui lidar com os pensamentos de eu fazer uma coisa que não é tão grande quanto deveria ser e miar ela, jogar pra trás, falar, fiz 2 meses aqui, não foi tão bem, ignora, vambora. Ou, por exemplo, eu tinha muito problema também de, eu tô falando do negócio aqui que o público que assiste Minecraft nunca vai entender o que eu tô falando, sabe? Eu tô falando muito fundo de videogames, eu tô falando muito a fundo da vida. E a galera não tá preparada pra ouvir isso mentalmente, não tem conhecimento e tudo mais e tal. E isso me afetava também, sabe? Pensar, putz, mano, não tem gente pra ouvir isso aqui, eu tô falando pra ninguém, eu tô falando pra parede. E hoje em dia não, eu sinto completamente diferente, eu sinto uma liberdade gigantesca de poder falar, saber que isso aqui não vai pegar 1 bilhão de visualizações, mas tudo bem, a gente tá fazendo negócio junto e de falar com você é umas coisas mais divertidas da minha semana, acho tão gostoso. E aí isso vai criando, as pessoas estão gostando de ouvir, sabe? Tá tendo resultado pra gente, tá, sabe? Tem pessoas ouvindo de verdade, tem pessoas gostando. E aí já me completa, sabe? Eu acho que chegou num ponto onde quase que vira um hobby, sabe? Coisa que a internet pra mim como hobby nunca existiu em quase todo o tempo. Não, eu concordo com você. Pra mim também é um hobby. Por exemplo, essas últimas 2 semanas eu tava bem pegado no trabalho, né? Bastante. Então eu só conseguia pensar do tipo assim, eu tenho que ter as pautas do podcast pra conversar com o Marques, né? E aí eu vou gravar isso. Eu nem olhei o Anchor, nem olhei as estatísticas do podcast, porque eu falei assim, na verdade não me importa isso. Se eu gravar um podcast que é menos ouvido do que o da semana passada, tudo bem. Se eu gravei o que eu queria gravar, se eu gravei o conteúdo que eu queria gravar, eu acho que tá valendo, sabe? Não que a gente deva, sabe, não ligar pra plateia, pro público, mas o foco é a gente produzir esse conteúdo e não produzir o conteúdo com o objetivo de atingir o máximo potencial, sabe? Esses dias eu gravei o vídeo lá, você viu, né? Do vídeo review do clipe da Anitta, da Luísa Sonza. Eu achei uma das coisas mais incríveis da minha vida. Cara, eu pensei assim, porque muita gente me falou, eu peguei e sugeri que eu ia gravar esse vídeo, e aí o pessoal falou assim, Ed, o algoritmo do YouTube, ele vai meio que ferrar você, porque ele vai trazer um público X e que não tem nada a ver com o seu canal e tal, já não sei tá overthinking, já pra mim... Então, aí eu penso, mas eu nem sei qual que é o público do meu canal, cara. E tipo assim, eu quero que seja um público do canal que ficaria com raiva de mim se eu fizesse esse tipo de vídeo, não sei se eu quero, né? E aí muita gente veio falar comigo assim do tipo, tem que ter cuidado porque assim, os fãs da Anitta vão te atacar se você falar mal dele. E eu falei assim, mas nossa, eu não vou falar mal do clipe, pelo contrário, sabe? Eu gostei, por que eu não poderia fazer? Aí eu falei assim, cara, quer saber? Eu não vou ficar sendo escravo do algoritmo do YouTube, cara. Eu vou produzir o conteúdo que eu quero produzir e pronto, sabe? Então, o podcast é isso, o canal é isso. E vou seguir em frente. Espero muito que dê certo. Eu quero realmente que dê certo. Eu quero que, sabe, a gente esteja ano que vem, final desse ano, 2021, né? Final de 2021, ouvindo esse podcast aqui de novo e falando assim, nossa, a gente achava que não ia dar certo. Hoje em dia a gente tá apresentando o Fantástico. Não, calma. Não, mas você entendeu, tipo, tá muito maior o podcast agora e, nossa, e a gente achava que talvez não desse certo e tal. Mas se não der também, a gente tá ouvindo e tá, tipo, com um público só marginalmente maior, porque tá crescendo, o público, a gente consegue ver que o público tá crescendo. Então a gente tem uma projeção X. A menos que um dos podcasts viralize muito, a gente sabe mais ou menos como vai terminar esse ano. Mas, quem sabe a gente não se surpreende de tudo e cresce animalmente. Então, sei lá, expectativas em aberto pra isso. Mas, vou escrever aqui no meu caderninho que eu vou estar apresentando o Fantástico até o final do ano. Fantástico. Eu falei fantástico como adjetivo, não só no programa também, eu acho muito discriminado. Mas eu acho que... no final das contas, um ano novo, 2021, sabe? Sempre é um momento de renovação interna, por mais que... isso não tem significado nenhum, se for ver no fundo lá, é só mudança de sol girando na Terra. Por mais que isso exista, mas eu acho que o significado, a potencialidade das coisas existe porque você dá valor pra elas. E eu dou muito valor pro ano novo, acho que é um momento de mudança. Eu acho que também atingir meus 30 anos, que eu tô chegando perto junto com o Ed, já vai bater 30 anos, logo. Vai ser um momento de comemoração também no podcast ao vivo que a gente vai fazer no estúdio.
incrível. Sim, sim, com certeza. Isso eu quero muito, 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 muito. Ter um estúdio, quem sabe no futuro o podcast ter algumas imagens, não sei. Mas o Spotify, a galera só ouve, né? E pra mim tudo bem também. É. Cara, tô muito feliz. Você acha que dá pra encerrar? Todo dia, Ed, eu fico. Todo podcast que a gente grava, eu lembro daquela sua frase lá de pra quem é psicólogo você tem podcast. Eu acho que é uma coisa fantástica. Eu acho que eu tava precisando muito disso e eu tô muito feliz com o resultado. Eu acho muito gostoso conversar com você e eu saber que as pessoas estão vindo e estão gostando e falando com a gente. Sim, sim. Nossa, isso aqui é realmente terapêutico, meu. Nossa, com certeza. É isso aí. Tá bom, então... Agora o podcast vai ser de encerrar com risadas. Isso. Eu acho ótimo. Tá bom, temos supostamente um podcast hoje.